Olá, meu nome é Igor Henrique e hoje eu vou falar sobre vetores. Vetores são um conjunto de variáveis de um mesmo tipo agrupadas. Eles dessa forma conseguem ser muito mais úteis para a organização porque evita que você tenha que ficar declarando várias variáveis repetidamente para conseguir guardar um certo número de informações, como uma lista com nome e nota de alunos ou algo desse tipo. Eu vou mostrar aqui é, um vetor funcionando de forma simples num código, como declarar um vetor, como preenchê-lo e imprimi-lo. Vou começar aqui um código de exemplo. Para declarar um vetor, você faz como com qualquer outra variável. A única diferença é que você tem que botar esse colchete depois do nome da variável para indicar que é um vetor. Isso poderia ser tipo float ou até tipo char, mas eu vou trabalhar com inteiros. Então eu tenho um vetor que acumula 20 inteiros. Se não tiver nada dentro dessa caixa, eu vou ter um número definido que eu não sei qual é, grande. Mas é sempre bom você saber o tamanho que o seu vetor vai ter e quantas variáveis ele vai suportar. Eu vou botar aqui 20 variáveis por enquanto. E assim, para você ler um vetor ou para você conseguir preenchê-lo, é muito comum o uso de laços, que eu não vou explicar aqui como funcionam porque já foi dado em outras aulas.
O meu código vai fazer o seguinte: eu vou gerar um vetor, eu vou usar os laços para preencher esse vetor com um conjunto de números aleatórios, como se ele fosse para simular um dado, e eu vou imprimir isso também usando laços. Então, aqui, a cada vez que esse laço roda, com a quantidade aqui. A cada vez que esse laço roda, e ele vai rodar um número de vezes igual à quantidade de valores que esse vetor possui, ele vai sortear um número por meio dessa função rand para o vetor. E como a variedade de números que podem vir é muito grande, eu vou adicionar uma limitação aqui que eu só quero números entre 0 e 100. Agora eu vou criar outro laço para poder imprimir o vetor. Ok, vamos testar o código. Faltou a quebra de linha, o barra N. Pronto, tá aqui. Vários números aleatórios entre 0 e 100. Vinte números. Eu poderia também, na quantidade, eu poderia pedir aqui uma interação com o usuário para que ele digitasse a quantidade de números que ele quer sortear. Então eu iria declarar o vetor depois disso.
digite o número de valores que quer sortear entre 0 e 100. Eu vou por 7. E é assim que se usa vetores simples. Espero ter ajudado e tchau. Então, pessoal, bom dia. Me chamo Pedro e hoje eu vou falar sobre vetores de caracteres. Os vetores de caracteres em linguagem de programação C são estruturas de dados fundamentais utilizadas para armazenar sequências de caracteres, como palavras, frases ou textos. Também conhecido como strings, esses vetores são compostos por elementos do tipo char, que representam caracteres individuais. Cada caractere em um vetor de caracteres ocupa uma posição específica, acessada por um índice. A primeira posição tem índice 0, a segunda, índice 1 e assim por diante. O último caractere em uma string é seguida por um caractere nulo, que indica o final da sequência. A manipulação dos vetores de caractere envolve diversas operações, como a declaração, inicialização, concatenação, cópia e comparação entre strings. Além disso, a linguagem C fornece função da biblioteca string.h que facilita o trabalho com strings, como strlen para obter comprimento, strcpy para copiar strings e strcat para concatenar string. Vetores de caracteres são amplamente utilizados em programação para lidar com informações textuais, sendo essencialmente para obter desenvolvimento de aplicativos que envolvem entrada e saída de dados baseados em texto. Seu entendimento é crucial para o programa que busca eficiência na manipulação e pensamento de strings em C. Temos aqui 3 exemplos de aplicação do vetor caractere, certo? Vamos começar incluindo a biblioteca, #include stdio.h. Vamos fazer a função principal, a main. Vamos colocar o char, que é o vetor caractere, chamado nome, de tamanho 10, igual a vetor, por exemplo. Vamos colocar um printf, nome, porcentagem S, zero. Só confirmar se as outras estão comentadas. Então, simplesmente fizemos a inclusão da biblioteca, a função principal main, decidimos um vetor caractere de nome e tamanho 10 para a palavra vetor. Mas por que colocamos um tamanho de 10 para uma palavra de apenas 1, 2, 3, 4, 5 letras? Isso nos possibilita, nos dá uma margem de erro. Não obrigatoriamente tinha que ser 10, mas obrigatoriamente tinha que ser 6. Por quê? Além dos 5 caracteres, teria que ler o caractere nulo para indicar o final dessa string. Temos o printf para printar esse nome no nosso programa e o return 0 para indicar que foi bem sucedido. Então vamos fazer aqui make, vamos rodar o programa e está aqui o vetor caractere nome com essa string chamada vetor. Ele imprimiu o nosso caractere que foi definido. Vamos para o outro exemplo. O segundo exemplo que temos aqui também inicia com a biblioteca, também utiliza a biblioteca stdio.h. Temos a função inicial, que é a main, só que temos aqui um laço de repetição indicado pelo for, onde o vetor caractere palavra
de tamanho 6, indicado pela string hello, que é uma palavra de 5 caracteres, mas, como relembrando o que foi dito no início, precisa ter um caractere a mais, que é para o vetor nulo no final dessa frase. Então, 5 letras mais o caractere nulo no final, totalizando 6. Iniciamos aqui um laço de repetição for, onde o inteiro i vai de 0 a 5, sendo somado de 1 a 1. O vetor caractere palavra com o inteiro i tem, respectivamente, igual a uma letra, que nesse caso é o X maiúsculo. Esse programa vai nos indicar o quê? Que as 5 palavras, as 5 letras que vão ser percorridas nesse caractere vão ser substituídos por essa letra X. Então, executando o programa, vamos ter isso daqui. Palavra, onde era para ser hello, foi substituído por 5 letras X. Se virmos aqui nesse código e substituirmos esse i por 3, o terceiro caractere dessa palavra, que no caso é 1, 2, 3, que é esse, o quarto caractere, que é esse L, vai ser substituído pelo X. Vamos aqui, pronto. Vai ser substituído pelo X. Rodar o programa e exatamente aqui, 1, 2, 3, o quarto caractere, que vai de 0 a 5, então o primeiro é 0, o segundo é 1, o terceiro é 2, e assim por diante, vai ser substituído pela letra X. Se continuarmos fazendo isso, alterando esse número aqui, ele vai alterar a letra da palavra hello por essa letra que é X. Vamos para um segundo exemplo, que seria essa concatenação de strings. Aqui temos duas bibliotecas, que é a string.h e a stdio, a função main, e um exemplo de uso da função string, onde temos um vetor caractere denominado destino, de tamanho 20, outro vetor caractere de nome origem, de tamanho indefinido, que tem por string a palavra olá. Se a gente copiando a string de origem para a string de destino, a gente faz com um dos códigos falados no início desse vídeo, que é o strcpy, que é para copiar. Então, copiamos a string de origem para o vetor caractere de destino, concatenamos ele através do strcat. Então, pegamos essa palavra olá e concatenamos com mundo para juntar as duas palavras e printamos esse resultado final com printf, que chama justamente o destino, que eu copiei origem, que era olá, para destino tinha respectivamente mundo, juntando os dois, forma-se essa palavra aqui. Rodar o programa, olá mundo. Então, a concatenação serviu justamente para juntar as duas coisas. A gente aprendeu a copiar um caractere para outro, aprendeu a concatenar esses dois e imprimir esse resultado na tela. Até o próximo vídeo, pessoal. Foi isso.